Canal Sabedoria Cai Nós, doses de sabedoria bíblica todos os dias. Nesse vídeo vamos conhecer Enoque, que foi bisavô de Noé e uma das pessoas que não experimentou a morte segundo a Bíblia, mas foi arrebatado por Deus. Ele se destacou por andar com Deus e ficou conhecido como um grande exemplo de fé. Mas antes de nos aprofundarmos, já se inscreva aqui no canal Sabedoria Cai Nós para sempre ficar por dentro da sabedoria bíblica. Lembrando que esse vídeo contém imagens meramente ilustrativas para auxiliar na narrativa da história. Vamos lá, primeiro conhecendo quem foi Enoque. E para a gente entender um pouquinho melhor dessa história, precisamos saber que haviam dois Enoques citados na Bíblia. O outro Enoque, do qual não iremos falar hoje, é citado em Gênesis e é o filho mais velho de Caim. Como diz a palavra em Gênesis, capítulo 4, versículo 17, Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Mas Enoque, que vamos falar nesse vídeo, é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, apesar das poucas referências acerca dele. Estamos falando aqui de Enoque, que era filho de Jared e pai de Matusalém, conforme diz a palavra em Gênesis capítulo 5, versículos de 18 a 21. Mas para você ter uma noção da importância de Enoque, ele era descendente da 7ª geração de Adão e é conhecido por ter um relacionamento profundo com Deus. Inclusive, a expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e Noé, conforme diz a palavra em Gênesis capítulo 5, versículos de 22 a 24. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado. No tempo de Enoque, as pessoas viviam vários séculos e uma curiosidade interessante é que o filho de Enoque, chamado Matusalém, foi o homem que viveu mais tempo na Bíblia, vivendo um total de 969 anos. Imagina isso nos tempos de hoje, que loucura, né? Além disso, Enoque, como você pode ver na palavra, diz que ele na verdade não morreu, ele foi arrebatado, sendo uma das únicas pessoas, somente 2 pessoas na Bíblia são citadas que foram arrebatadas. E a Bíblia diz que Enoque foi arrebatado para não provar a morte, conforme diz a palavra em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Porém, muitas pessoas pensam que Enoque morreu com base em outras passagens bíblicas que parecem afirmar que jamais alguém escapou da morte. Inclusive, a questão sobre Enoque, se foi arrebatado ou não, é apontada por algumas pessoas como uma suposta contradição bíblica, mas é claro que nunca o erro está na Bíblia, e sim em nossas interpretações. O problema é que as pessoas que afirmam que Enoque morreu aplicam certas passagens bíblicas de forma isolada e fora de seu contexto, o qual nunca devemos fazer. Enoque viveu cerca de 365 anos antes de ser translado corporalmente ao céu para estar na presença de Deus. Assim, Enoque, juntamente com o profeta Elias, foram os 2 homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte, conforme menciona em Gênesis capítulo 5, versículo 24 e também em 2 Reis capítulos 2 e versículos de 1 a 11. Isso prova que a imortalidade ou a vida após a morte foi ensinada já no primeiro período de Gênesis. No judaísmo posterior, pelo fato de que Enoque ter sido arrebatado para o céu, criou-se uma tradição apocalíptica onde Enoque estaria relatando os segredos dos céus e do futuro. Nos dias de Enoque, a humanidade estava muito corrompida pelo pecado. Deus ficou tão decepcionado que algum tempo depois da vida de Enoque, ele enviou um dilúvio, e também é muito conhecida essa história na Bíblia, que destruiu quase toda a humanidade. Apenas Noé, bisneto de Enoque, e a sua família sobreviveram. Mas esse assunto, que também é muito interessante e muito conhecido, fica para um próximo vídeo. No Novo Testamento, Enoque é citado em Lucas capítulo 3, versículo 37 e também é citado em Hebreus capítulo 11, versículo 5, como diz a palavra: pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. No capítulo conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, o escritor aos Hebreus atribuiu o arrebatamento de Enoque à sua fé notável, cuja qual o conduziu a um testemunho de que agradara a Deus. Há também uma citação na Epístola de Judas, como diz em Judas, capítulo 1, versículo 14. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Os estudiosos discutem sobre a fonte que Judas realmente utilizou e se essa tradição era escrita
escrita ou oral. E agora um outro assunto também muito polêmico a respeito de Enoque foram os livros que ele escreveu. Ao todo foram encontrados 3 livros que trazem o nome de Enoque como autor, sendo eles o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e também, é claro, o terceiro livro de Enoque. O conteúdo dos livros contém algumas semelhanças. O mais famoso deles é o primeiro, que é amplamente conhecido pela sua versão etíope. O livro de Enoque já existia no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da igreja como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano, mas seu original acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e etíope. Em Qumran, um sítio arqueológico localizado na Cisjordânia, a uns 22 quilômetros de Jerusalém, em uma das grutas foram encontradas partes de manuscritos de 1ª Enoque escritos em aramaico. Já fica a dica aí, se você quer ter mais fidelidade nas escrituras sagradas, basta aprender aramaico, mas se você, assim como eu, ainda não tem tempo para aprender uma nova língua, se inscreva e continue acompanhando aqui o canal Sabedoria Kainós para mais conteúdos bíblicos todos os dias. Mas voltando ao assunto em questão, apesar dos livros sugerirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais requisitada para sua autoria dos fragmentos é encontrados em cerca de 200 anos antes de Cristo, estendendo-se até o século I depois de Cristo. Grande parte dos estudiosos considera que os livros não possuem qualquer chance de terem sido escritos por Enoque, embora alguns considerem que o primeiro livro de Enoque pode conter algumas citações do próprio Enoque que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. De maneira geral, os livros de Enoque são considerados pseudo-epígrafos, ou seja, são escrituras judaicas que nunca se aproximaram da posição canônica e que também não encontram lugar nos chamados livros apócrifos. E para você entender um pouquinho melhor, livros apócrifos são os livros que foram escritos pelo povo de Deus, mas não foram considerados pelo magistério da igreja como revelados pelo Espírito Santo. Portanto, não são canônicos, isto é, não fazem parte do cânon, ou índice da Bíblia. As razões que levaram a igreja a não considerá-los como a palavra de Deus é que muitos são fantasiosos sobre as pessoas de Jesus e também sobre outros personagens bíblicos. Dentre os 3 livros de Enoque, sem dúvida nenhuma, o mais importante é o primeiro livro, cuja totalidade foi composta em diferentes ocasiões durante os 2 últimos séculos depois de Cristo. Alguns estudiosos consideram que as seções mais antigas desse livro pertencem ao período dos Macabeus. Esse livro tem alguma finalidade no tocante aos estudos do período intertestamentário, lançado luz ao pano de fundo desse período e fornecendo algumas informações sobre a teologia judaica pré-cristã, embora não possa ser considerado canônico em hipótese alguma. E sobre a citação feita por Judas a respeito de Enoque, alguns trechos do livro de Enoque, os estudiosos se dividem em relação à opinião. Alguns acreditam que Judas fez uma citação de tradição oral, que também estava presente no livro de Enoque. Outros acreditam que Judas estava intencionalmente citando uma literatura pseudo-epígrafe, usada por falsos mestres a fim de silenciá-los com seu próprio material. E para concluirmos a grande história de Enoque, é claro, de maneira resumida, vamos lembrar alguns dos principais fatos que envolveram a vida dele. No tempo de Enoque, a terra estava tão corrompida pelo pecado que Deus ficou tão decepcionado que algum tempo depois da vida dele enviou um dilúvio que destruiu quase toda a humanidade. Apenas Noé, citado como bisneto de Enoque e sua família, sobreviveram. Enoque também não para por aí, ele foi da 7ª geração de Adão, que foi o primeiro homem, ou seja, realmente ele foi um dos primeiros seres de toda a humanidade. E também sabemos que Enoque profetizou que um dia Deus virá para julgar todas as pessoas e para convencer todos os ímpios, que são as pessoas que não acreditam em Deus, em Jesus, na salvação, das coisas erradas que fizeram e disseram. Isso tudo a gente consegue confirmar conforme diz a palavra em Judas, capítulo 1, versículos de 14 a 15. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. E esse, meus queridos, foi o resumo da grande história e também muito polêmica de Enoque. Se você gostou desse conteúdo, já curta esse vídeo e se inscreva nesse canal para você nos ajudar a compartilhar cada vez mais conhecimento bíblico. Canal Sabedoria Kainós. Doses de sabedoria bíblica todos os dias.